Então, é por isso que tá essa baderna, essa bagunça. Cada igreja quer fazer sua doutrina, cada igreja levanta os seus próprios líderes segundo os seus preceitos, as suas vontades, os seus querer. E agora de forma que já tem igreja até dos homossexuais. Os homossexuais são de Deus. Só que a prática homossexual é pecado, é um pecado de abominação a Deus. Isso está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. A Bíblia diz que os afeminados, que os homossexuais não vão entrar no reino do céu. Isso é pecado. É igual o pecado da calúnia, da mentira, da difamação. A Bíblia diz que os maldizentes não vão entrar no reino do céu. Fica falando mal das pessoas por aí, você não vai subir para o céu não. Vai cuidar da sua vida. A Bíblia diz isso daí. Quer subir pro céu? Então vai cuidar só da sua vida aí. Procura você melhorar e deixa a vida do outro lá. Que às vezes a irmã tá lá e ela já até melhorou e tá uma benção. Tá procurando melhorar, tá se esforçando. E você não melhora, tá aí falando da vida do outro e você tá no pecado. Esse pecado chama abominação a Deus. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. Ele abomina quem fica levando e trazendo conversa e disseminando a contenda entre os irmãos. Isso é um pecado de abominação a Deus. Se eu não me engano, é repelir com horror, né? Segundo o dicionário. Ou seja, é rejeitar totalmente. Então, ou seja, quando você está falando da vida do irmão, da irmã, seja por um erro dele ou uma mentira ou uma calúnia, porque às vezes a pessoa nem fez nada, né? Ah, eu já passei muitas vezes daí. Às vezes você não precisa fazer nada, não. Às vezes o diabo inventa a mentira lá nas profundezas do inferno e ele vem soltando. Aí os idiotas pegam aquela conversa e saem espalhando aquilo ali, aquela mentira lá do diabo que saiu lá dos quintos dos infernos lá. Porque o diabo vem lutar contra os profetas, contra os apóstolos, contra o servo de Deus. Porque se ele destruiu o servo de Deus, ele acabou com a obra de Deus. E esse povo sendo a ferramenta na mão do diabo. Sendo instrumento na mão de Satanás, de Lúcifer. Aí vai querer o quê? Vai querer a bênção, vai querer o milagre, vai querer a vitória. Vai querer, mas não vai receber, né? Querer não é poder. Então você tem que ter uma conduta. Primeiramente você saber que você tem que amar o próximo como a você mesmo. Ficar fofocando, falando mal da vida dos outros, isso não tá, saiu da segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a você mesmo. Você tá falando mal dele, falando mal dela, então você já saiu do segundo maior mandamento. Já tem que vigiar, tem que se converter. Desse jeito não vai subir. Como os homossexuais não vai subir se não lá abandonar o homossexualismo. Como o ladrão não vai subir se não deixar de ser ladrão. Como um mentiroso não vai subir se não deixar de ser mentiroso. Como um falso não vai subir se não deixar de ser falso. Como um injusto não vai subir se não deixar de ser injusto. Então você tem que, não vai nesse abapai, agora sou filho, eu vou viver no pecado, lambuzando no pecado e eu vou subir, não, que não vai não. Muitos irmãos andam falando, não, tá consumado, Jesus pagou o preço, agora não sei do que, ele pagou tudo, que pagou tudo. Ele fez a parte dele. Te deu uma chance, te deu uma oportunidade. Porque senão todo mundo aqui estava condenado. Ele te deu uma chance. E agora você tem que escolher o que você quer para sua vida. Você tem que escolher se você quer ele, se você quer caminhar com ele. Ele mesmo disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é espinhoso. Tem perseguição, tem humilhação, tem sofrimento, necessidade, escassez, abandono, vem os traumas, vem várias perseguições, é coisa terrível. O evangelho, o céu é tomada à força. O evangelho não é brincadeirinha. O evangelho é o poder de Deus. É a realidade do mundo espiritual. Onde você pode subir lá e a gente ficar com ele, reinar com ele, viver para sempre, eternamente. Lá só vai ter só dia, não tem nem treva lá, ninguém nem dorme lá. As ruas, só as ruas de ouro, imagina a riqueza do ambiente. Se as ruas, você quer que o povo fica se matando aqui por causa de ouro, que é algo com metal caríssimo, né? Isso aí vai ser uma coisa comum lá, que a gente vai andar pisando em cima disso aí. Então olha o local que ele te chamou para te dar um palácio para você morar lá. Que lá não tem casa não, lá é palácio. Onde você vai ter fartura, vai ter tudo, vai ter alegria, não tem tristeza, não tem maldade, não tem inveja, não tem calúnia, não tem pilantragem, não tem traição, não tem nada dessas vagabundagens, dessas coisas do diabo que acontece aqui na terra. Riqueza de verdade.
Você vai estar diante do Deus vivo, todo glorioso, todo santíssimo, majestoso. Você vai ver ele brilhando no trono. E Jesus Cristo vai ser o próprio sol da justiça lá, que ele vai estar brilhando. A Bíblia diz que ele é o sol, ele vai brilhar lá. Aí você quer subir de qualquer jeito? Não, aí você quer viver sua vida do seu jeito, na vagabundagem, nos dando golpe na praça, prejudicando os irmãos, com mentira, com injustiça, com calúnia, no egoísmo, no egocentrismo, no narcisismo, roubando, enganando, dando golpe na praça, prejudicando os irmãos, fazendo todo tipo de coisa que o diabo gosta. Todo tipo de pecado. Ah, Jesus já pagou o preço, já vou subir, abraça. É o diabo que está te enganando. Não deixa o diabo te enganar. Jesus diz, aquele que me ama, esse guardará os meus mandamentos. Então se você ama Jesus, você vai guardar os mandamentos de Jesus. Quer amar o Senhor de todo o coração, de todo o seu pensamento, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E amar o seu próximo como a você mesmo. Esses 2 mandamentos cumprem toda a lei para você subir. Porque se você coloca Deus sobre tudo, todas as coisas, primeira coisa, você vai estar aqui ouvindo a palavra de Deus com respeito e reverência. Você vai ouvir a palavra de Deus, você vai praticar. Você não vai ser só aquele que escuta, não. Você vai ouvir a palavra de Deus. Porque quando você escuta, ela entra no ouvido e sai no outro. Agora quando você ouve, ela desce para a tábua do seu coração e você começa a praticar. Fala, não, vou melhorar. Não, eu preciso melhorar. Não, eu vou fazer direitinho. Não, eu vou agradar Jesus. Vou agradar o meu Senhor. Ele sofreu por mim, ele morreu na cruz. Olha o preço que ele pagou lá. Não precisa nem falar o preço que ele pagou na cruz, né? Você já sabe o sofrimento que ele passou lá. Foi por você que ele fez isso daí. E agora você não vai nem obedecer ele? Você não vai nem ouvir ele? Você não quer nem fazer o que ele quer? Não quer nem fazer a vontade dele? Não, aí você quer ir pro céu. Só se for pro céu da boca da onça. Pro céu inaccessível da glória, onde ele está sentado ao trono, lá você não entra desse jeito aí não. Então você tem que purificar suas vestes. Ela tem que estar branca, limpa, resplandecente, sem nenhuma mácula. E aí você vai subir. Você pode não estar pronto, ninguém está pronto aqui, nós estamos nos preparando. Quer dizer, se Jesus vir agora, eu sei que eu vou. Se eu morrer agora, eu sei que eu vou. Por quê? Porque eu tenho vivido uma vida regrada em oração, jejum, consagração, santificação, comendo do rolo, comendo da Bíblia, comendo da palavra, para te trazer o alimento, orando. Por vocês eu faço esse sacrifício aqui. Porque aquele que veio fazer a obra de Deus é servo. Eu sou servo de Deus. Eu vim aqui servir a Deus para servir os amados irmãos. Através da minha oração, pessoas estão sendo curadas. Através da minha oração aqui no nome de Jesus, pessoas têm abrido porta de emprego, têm abençoado seus negócios, têm prosperado a sua vida, têm libertado vidas, pessoas têm aceitado Jesus. Então, é obra do Senhor. Então isso aqui é para os amados irmãos. E quanto maior o seu nível, qual maior a sua chamada, se é em nível mundial, é muita prova, é muita luta, é muita perseguição, vem demônio lá das catacumbas de Murrá. Então você tem que ficar vários dias sem comer nada de jejum. Aqui eu vejo a luta no mundo espiritual, porque eu vejo, irmão, as coisas. Eu já cheguei a ficar, que foi necessário, eu fiquei 16 dias sem comer nada. Foram na verdade 12 dias mais 22 horas sem comer e nem beber nada no seco. E mais 3 dias só na água. E depois que eu sentar na posição que eu vou sentar aí na IPDA, na sede mundial, para resolver essa bagunça que está na Deus e Amor aí, colocar as coisas no seu devido lugar, colocar a ordem na casa, porque Deus vai colocar a ordem na casa, e a vontade dele não é a minha não, porque a minha eu nem queria. Nem queria. Mas eu tô aqui fazer a vontade dele, tá vendo? Eu sou servo, eu não faço o que eu quero. Queria estar na Europa lá com outros irmãos fazendo uma obra em outro lugar, ia ser muito melhor. A princípio. Por quê? Por causa dos maus tratos, das humilhações, das pilantragens, do jeito que eles já são mesmo. Eu já sabia que ia passar o inferno. Só que Deus precisava disso aí. Porque senão ia continuar isso daí, né, irmão? Só que não vai continuar mais não. Acabou a brincadeira. Então depois que eu sentar ainda eu vou fazer um jejum após isso daí, assinar os documentos, tudo. Eu vou ficar 40 dias sem comer nem beber nada. No seco. Para poder receber ainda mais a virtude e o poder de Deus, como Moisés recebeu e Jesus também. Então se eu já fiquei 16, eu poderia ter ficado mais dias também.
Então vou ficar esses 40 no nome do Senhor Jesus, para receber o poder, para você ter a bênção, para você ter o milagre, para você ter a vitória. Então você pensa bem antes de você